E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre um assunto importante da nossa história, que foi a República Velha. Para tanto, nós vamos embarcar numa viagem que vai explorar o começo, o meio e o fim desta, que foi em 1930 com Getúlio Vargas, aqui no História em Ação. Este acontecimento é considerado por muitos historiadores como um golpe, pois na calada da noite do dia 15 de novembro de 1889, o exército liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca tomou de vez o poder das mãos do então imperador Dom Pedro II, expulsando mesmo sua família do país. E foi dessa forma que se estabeleceu o governo provisório dos Estados Unidos do Brasil, tendo como seu principal representante o Marechal Deodoro da Fonseca. Nós precisamos saber que esse movimento ocorreu de uma forma rápida, abrupta. O Brasil, que foi dormir monarquia, acordou república, sem que ao menos o seu povo soubesse disso. Vocês têm noção do que seria isso? Ô, véi, vamos ali proclamar a república, velho. Já tudo dormindo, vamos proclamar a república. Em 1891, foi estabelecida a primeira constituição deste regime republicano, com o intuito de dar sustentação a esse regime democrático. O que caracterizava esse regime democrático era o voto. Esse voto era universal, porém universal masculino, sem a presença de negros e escravos, sem a presença de analfabetos. Vocês podem até não acreditar, mas muitas pessoas eram obrigadas a aprenderem a ler e a escrever, pelo menos o próprio nome, só para que tivessem o poder de votar. Bom galera, essa série de restrições fizeram com que menos de 5% da população fosse capaz de votar. No entanto, esses votos não eram garantia de que o candidato iria ser eleito. Ele tinha que passar ainda por uma câmara chamada Câmara de Verificação de Votos. Basicamente isso que a gente pode dizer. Bom, isso afetou de que maneira o governo? Isso fez com que os mesmos candidatos do regime anterior que foram eleitos fossem novamente eleitos na nova eleição. Bom, vocês podem perceber basicamente a maracutaia que girava em torno desse regime. No mesmo ano, Deodoro da Fonseca foi deposto ao tentar implantar um sistema ditatorial, sendo substituído por seu vice, Floriano Peixoto. É a partir deste ponto que ocorreram uma sucessão de revoltas em determinadas partes do país por motivos específicos, como a lealdade de oficiais ao regime deodorista e a defesa de interesses de grupos ainda monarquistas. O fim do mandato de Floriano se deu em 1894 e se encerrava a República da Espada, período em que 2 militares ocuparam a presidência sucessivamente. Uma característica interessante que a gente pode citar entre esses dois presidentes é que os dois eles queriam dar continuidade ao seu governo. A gente pode chamar a atenção para um movimento que foi iniciado durante esses dois governos, durante essas duas administrações, que foi o jacobinismo. Bom, o jacobinismo a gente pode caracterizar como um movimento que tinha uma tendência radical, xenófoba, tá? Contra eles não gostavam da ideia dos portugueses e ainda tinha aquela questão deles quererem dar manutenção ao período de administração militar no Brasil. Como novo presidente do Brasil, Prudente de Moraes teve que encarar mais algumas revoltas, como a Guerra de Canudos em destaque. Este conflito acontecido em 1896, liderado pelo padre Antônio Conselheiro, que afirmava que a igreja tinha sofrido a decadência desde que a república se estabeleceu. Depois de 3 expedições sem sucesso, o então presidente Prudente de Moraes enviou uma quarta expedição que agiu duramente e permitiu o aniquilamento deste arraial de Canudos. Logo após o mandato de Prudente de Moraes, Campos Sales foi seu sucessor em 1898. Neste mandato,
iniciou-se uma circulação do poder político que foi chamada de política do café com leite, uma forma de regime oligárquico que prezava por uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, fortes produtores de café e leite, respectivamente, proporcionando um revezamento de mandatos na presidência da República entre representantes do PRP e PRM, que tinham uma densa massa de deputados e senadores na Câmara. Outra forma do presidente aumentar o seu poderio, o seu controle, era estabelecer alianças entre os governos dos estados. Por sua vez, essas alianças eram fortalecidas por uma figura central, que era o coronel. O coronel, basicamente, ele tinha o poder de estar controlando os seus comandados. E esses comandados eles votavam a favor de quem aqueles coronéis apoiavam. É a chamada política do coronelismo. Quando não havia acerto estabelecido, medidas repressivas eram tomadas pelos coronéis para que se garantisse o voto de seus aliados, originando o voto do cabresto. E de fato, esse período foi marcado por várias revoltas populares, existia um descontentamento crescente na população. Isso não foi diferente com Prudente de Moraes nem com seus então sucessores. Uma revolta importante que marca esse período foi a revolta que aconteceu, a revolta da vacina, tá? Outro presidente que a gente pode falar é o Rodrigues Alves. No seu mandato ele inventou revoltas como a da vacina e vários outros conflitos armados. O mesmo aconteceu para os outros presidentes, Nilo Peçanha, entre outros. Exemplo disto, a revolta da Chibata, ocorrida em 1910, foi proporcionada por marinheiros que sofreram castigos físicos como medida de punição, fato que reproduzia ações escravistas do século anterior. Em resposta, os marinheiros tomaram o controle do navio Bahia e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso não houvesse o término de tais punições. Contudo, essas revoltas não obtiveram muito êxito, não conseguindo vencer a impunidade que ocorria neste período. Porém, vale ressaltar que, mesmo que não fossem vitoriosas, elas contribuíram muito para o curso da República a partir deste momento. E dessa forma se iniciou o governo de Hermes da Fonseca, que era um militar. E por ser um militar, ele trouxe à tona novamente as questões jacobinistas. Ele também se opôs a alguns regimes oligárquicos em alguns estados. É claro que isso, né, como a gente pode perceber, não ia trazer consequências muito boas para o seu governo. Ele mexeu com quem tinha poder. Com o fim do seu mandato, as oligarquias continuaram no poder, fortalecendo ainda mais os poderes dos estados. Tá? Depois dele, veio Venceslau Braz, presidente que enfrentou uma série de crises, especialmente no período da Primeira Guerra Mundial. No entanto, esse presidente, Venceslau Braz, ele adotou como política o fortalecimento do setor industrial. Com a morte de Rodrigues Alves, quem assumiu o poder foi Epitácio Pessoa, sustentado pelo Partido Republicano Mineiro. Isso apontava para um favorecimento da economia do leite. Seguido desse período, Arthur Bernardes foi eleito presidente. Nesse período houve a criação de movimentos sindicalistas, um período que se caracteriza como um período, como a gente vai dizer, opressivo. A criação desses sindicatos, desses movimentos, colocaram na população um sentimento mais ainda de revolta. E vários desses ideais criados durante esse período influenciaram para o que a gente pode chamar de movimento tenentista. Este movimento tenentista ele foi um movimento de insatisfação das Forças Armadas. Porém, com o tempo, esse movimento foi perdendo força e se extinguindo. O Constituinte foi mais uma proposta da política do café com leite, ou seja,
a aliança que existia entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Apesar da tranquilidade política que se tinha naquele período, essa proposta de candidatura de Washington Luiz fez com que a política desses dois estados se distanciasse e que cada um fosse, a partir de agora, defender os seus interesses. Mas que cara é essa? Café com leite sem açúcar. Nesta década ocorreu a disputa presidencial entre os candidatos do Partido Republicano Paulista, Júlio Prestes, e o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas. Esta aliança era estabelecida entre os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e alguns estados nordestinos, em destaque a Paraíba. Nesta eleição, quem saiu vitorioso foi o candidato Júlio Prestes. No entanto, isso causou um descontentamento entre esses estados que formavam uma aliança liberal, fazendo com que ocorresse o famoso golpe de 30, onde Júlio Prestes foi deposto, dando lugar ao presidente Getúlio Vargas. Esperar aqui. Ó, velho, faço que aumenta aqui um pouquinho o braço pra ficar com você. Pô, daqui pra chegar ainda camuflado, pô. Nem apareceu aqui. Ah, no joguinho zoar Kaique já, né? Porque o cara dá zoação. Eu já disse, 100 mulheres. Não tá dizendo não. Podia voltar. Além deste fato, não, desculpa, não é isso. Não é isso. Bom, galera, com essas restrições, menos de 5% da população brasileira podia voltar. Além deste fato, não, desculpa, não é isso. Não é isso. Só que não tinha que ter a presença de negros. Menos de 5% da população brasileira pudesse votar. Pudesse votar é foda, né? De que maneira o governo afetou. Desculpa. Vai. Tava ótimo. Oi, bom dia. Você quer comprar Jequiti? Não.